Temos a honra de anunciar a palavra do magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Antônio Levi da Conceição, para presidir a sessão solene do Conselho Universitário. Declaro aberta a sessão solene do Conselho Universitário para a outorga do título de professor emérito ao professor Fernando Garcia de Mello. Tenho a honra de anunciar a palavra do professor Rafael Linden para prestar homenagem ao professor Fernando Garcia de Mello. Magnífico reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Levi, em nome do qual saúdo os demais componentes da Igreja, mesa diretora desta sessão solene do Conselho Universitário. Prezados professores, alunos, funcionários de nossa universidade, familiares do homenageado, senhoras e senhores aqui presentes, meu caro amigo Fernando. Assim como tantos de minha geração, conheço muita gente, respeito todo mundo,
tem um seleto grupo de amigos. Assim como tantos de minha geração, há um punhado de seres humanos que eu realmente admiro. Fernando Garcia de Mello é um desses, e por isso sinto-me particularmente honrado em saudar nosso homenageado. O Brasil conta, atualmente, com cerca de 250 mil doutores e doutoras, dos quais 80% se encontram empregados no setor de educação. Dentre seus 75 mil docentes, as universidades federais empregam cerca de 50 mil desses doutores. Quantos virão, eventualmente, a se tornar professores eméritos de suas respectivas instituições? Mais importante, quantos serão, de fato, vencedores desta rainha? Fernando tem quase 40 anos de serviços prestados à Universidade Federal do Rio de Janeiro e à ciência brasileira. Não apenas cumpriu com zelo e maestria suas funções de professor universitário e cientista, mas deixou marcas profundas na consciência e no caráter de seus alunos e seus colegas. Sempre ensinou com o objetivo de não apenas transmitir conhecimento, mas principalmente de incutir nos jovens a interpretação crítica e o impulso de ampliar este conhecimento. Universitários passaram por suas aulas, delas saíram enriquecidos. Na pós-graduação, seus concorridos cursos práticos ofereceram a dezenas de estudantes a oportunidade de incrementar a metodologia de suas teses com técnicas de bioquímica aplicada à sinalização celular. Estes mesmos cursos foram ainda, a convite, oferecidos em Portugal, ampliando o arsenal metodológico de diversos pesquisadores portugueses. Cientistas formados por Fernando na qualidade de orientador ou co-orientador de mestrado, doutorado e pós-doutorado, destacam-se hoje nos quadros de professores pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro, das Universidades Federais Fluminense, do Pará e de Pernambuco, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e da Fundação de Apoio à Escola Técnica do Rio de Janeiro, e da Universidade de São Paulo, bem como na Universidade Centro-Ocidental Lisandro Alvarado, na Venezuela. Sua pesquisa contribuiu decisivamente para o campo da neuroquímica, pela qualidade de seus trabalhos e pela ousadia no desafio aos cânones vigentes em diferentes momentos, ao longo de décadas de investigação experimental. Iniciou-se na UERJ, ainda como aluno de graduação em Ciências Biológicas. Estudando a regulação da gliconeogênese no fígado, sob orientação de Hugo de Castro Faria, Fernando descobriu que as variações cíclicas de atividade da enzima tirosina transaminase eram controladas pelo nível de glicose ou de seus metabólitos, cuja ação se exercia sobre o processo de degradação da enzima. Esses resultados não eram triviais, pois naquela época pouco se conhecia sobre a regulação do metabolismo. Seus primeiros trabalhos nesta área deram-lhe uma sólida formação em bioquímica experimental, até hoje a base de sua carreira. Ao final de sua segunda graduação na nossa Faculdade Nacional de Medicina, iniciou o mestrado sob orientação de Firmino Torres de Castro e estudou a regulação da síntese de proteínas, usando como modelo o protozoário tetrahiena piriformis. Ao examinar a adaptação do mecanismo de síntese proteica à inibição por antibióticos, descobriu que este bloqueio resultava em um aumento substancial do RNA mensageiro. Por esta razão, a retirada súbita do antibiótico levava a uma superprodução de proteínas. Foi uma das primeiras demonstrações experimentais de adaptação molecular a agentes farmacológicos e precedeu em 5 anos o primeiro relato publicado no exterior por pesquisadores da Rockefeller University de que a superindução de certos mediadores imunitários implicava a estabilização do RNA mensageiro. Assim, a dissertação de mestrado de Fernando Mello, datada de 1973, foi uma das precursoras do campo de superindução gênica, um evento provavelmente associado à dependência e à síndrome de abstinência de álcool ou drogas. Após o mestrado, Fernando rumou para os Estados Unidos a fim de estagiar no NIH, sob supervisão de Marshall Nirenberg, que 5 anos antes recebera o Prêmio Nobel de Medicina pela identificação do código genético. Este estágio marca a sua migração para o campo da neuroquímica, quando passou a estudar o papel dos neurotransmissores no desenvolvimento embrionário do sistema nervoso central,
linha de pesquisa que trouxe para o Brasil quando retornou em 1976. Desde então, Fernando milita neste campo como professor da UFRJ em tempo integral e dedicação exclusiva no Instituto de Biofísica Carlos Chagas Filho, exceto por um período entre 1984 e 1986, quando colaborou na Northwestern University com seu antigo colega do NIH, Bill Klein, aqui presente. Cabe aqui assinalar que, ao contrário de tantos brasileiros cientistas, ainda que de fama, os quais, no entanto, limitam-se a propalar um questionável orgulho nacional, brandindo seus passaportes quando aqui pisam esporadicamente, Fernando é um verdadeiro cientista brasileiro, que, assim como vários outros, abriu mão de convites para se radicar no exterior e assumiu o verdadeiro desafio, o de fazer diferença aqui, neste país ainda tão carente de real competência científica, em que pese o crescimento quantitativo da ciência brasileira, do qual todos somos testemunhas. Na década de 1970, Fernando criou e desenvolveu um modelo experimental de culturas de células e tecidos da retina de embriões de galinha, que ainda hoje proporciona estudos originais da bioquímica do sistema nervoso central. Uma série de descobertas importantes marca sua trajetória. As primeiras se referem à dopamina, um neurotransmissor reconhecidamente relacionado a várias funções neurais e a patologias como a doença de Parkinson e a esquizofrenia. Foi pioneira a sua demonstração de que esta catecolamina regula o desenvolvimento embrionário da retina ainda em estágio indiferenciado. Assim, foi provado que neurotransmissores participam de etapas muito precoces da embriogênese do sistema nervoso, além de seu papel clássico na transmissão de informações através das sinapses. Estes trabalhos foram seguidos pela caracterização de receptores de dopamina na retina embrionária, o que ajuda a compreender o papel deste neurotransmissor na embriogênese. Ao mesmo tempo, Fernando expandiu seus estudos para outros sistemas neuroquímicos, produzindo conhecimento novo sobre a síntese e liberação do ácido gama-aminobutírico e do glutamato, bem como sobre os mecanismos de acoplamento da distribuição destas duas moléculas no microambiente tecidual. Estendeu sua pesquisa ao sistema colinérgico, contribuindo para o entendimento da regulação do metabolismo da acetilcolina no tecido embrionário. Seu laboratório foi ainda pioneiro na caracterização da adenosina como um novo neuromodulador no tecido nervoso. Esta fase, que vai até o final da década de 1980, coincide com a orientação de seus primeiros mestres e doutores, Roberto Paz de Carvalho e Ana Lúcia Marques Ventura, hoje na Universidade Federal Fluminense, Irene Ian, hoje na Universidade de São Paulo, e José Luiz do Nascimento, da Universidade Federal do Pará. Nesta época, ainda se destaca a demonstração por videomicroscopia, feita em colaboração com Karen Langford e Bill Klein, do efeito da dopamina sobre a diferenciação neuronal, o qual consolidou o conceito do papel morfogenético deste neurotransmissor no desenvolvimento neural. A partir do início dos anos 90, Fernando passou a contar com extensa colaboração de Maria Cristina Fialho de Mello, Janora Rocossi, Patrícia Cardino e Ricardo Reis, todos professores no Instituto de Biofísica, o que acelerou o ritmo de sua pesquisa, bem como da formação de recursos humanos em seu laboratório. Sempre em sintonia com a fronteira do conhecimento, seu interesse e, consequentemente, suas contribuições passaram, nas 2 décadas mais recentes, a incluir efeitos fisiopatológicos de neurotransmissores, interações de moléculas sinalizadoras que classicamente se consideravam independentes, o papel de neuropeptídeos na embriogênese, o controle da morte celular pela interdependência do metabolismo de neurotransmissores, a identificação de sistemas que medeiam toxicidade do peptídeo beta-amiloide envolvido na doença de Alzheimer e, recentemente, o potencial da glia retiniana para terapia celular na doença de Parkinson, baseado no papel de progenitor exercido por este tipo celular e especialmente por sua capacidade de produzir e secretar dopamina. Em todos esses assuntos, a contribuição dos trabalhos liderados por Fernando é fundamentada em seu profundo conhecimento de neuroquímica, bem como em sua abordagem conceitual do desenvolvimento do sistema nervoso, que transforma sua pesquisa em um trabalho original e instigante, reconhecido internacionalmente pelo pioneirismo e importância.
Fernando é a nossa principal autoridade em sistema de neurotransmissores e teve um papel crucial na consolidação da neuroquímica no Brasil. Seu laboratório é procurado com frequência por alunos e pesquisadores de outros grupos, buscando colaboração, aconselhamento ou discussão de ideias. Esta liderança tem sido formalmente reconhecida, por exemplo, através de sua eleição para a Academia Brasileira de Ciências, sua posição de fellow de entidades internacionais, sua participação no corpo editorial da revista Neurochemistry International, a comenda da Ordem Nacional do Mérito Científico conferida pela Presidência da República e a medalha Neurociências Brasil, concedida pela Sociedade Brasileira de Neurociências e Comportamento. Recentemente, um simpósio em sua homenagem foi realizado no Congresso Anual da International Society for Neurochemistry, com participação de cientistas do Brasil, México e Estados Unidos. Além de chefe de laboratório, Fernando foi ainda chefe de departamento, coordenador científico, vice-diretor e exerceu o cargo de diretor do Instituto de Biofísica em um dos mais difíceis períodos recentes da universidade, no que se refere à carência de recursos financeiros. Naquele tempo ficou patente a importância de ter como dirigente um membro da comunidade universitária dotado de sua capacidade de liderança e espírito acadêmico, que contribuíram para manter um instituto coeso e produtivo, reforçando a integridade e o prestígio de nossa universidade. Atualmente presta relevante contribuição à comunidade científica como um dos diretores e membro do Comitê Executivo da Academia Brasileira de Ciências. Em qualquer destes cargos, Fernando jamais os utilizou em prol de uma agenda pessoal. Sempre agiu no interesse da instituição. Reitero, o Brasil conta atualmente com cerca de 250 mil doutores e doutoras, dos quais as universidades federais empregam cerca de 50 mil. Quantos virão eventualmente a se tornar professores eméritos de suas respectivas instituições? Mais importante, quantos serão de fato merecedores desta honraria? E ainda mais importante, que critérios devem reger a escolha? A ciência